Hermes, Hermetismo e as leis universais. Você já ouviu falar e tem certeza que quer entender um pouco mais de como cada um desses elementos compõe a espiritualidade e a sua manifestação nessa vida, na sua encarnação. Então fica aqui comigo que a gente já vai começar esse vídeo. Hermes Trismegisto. Quem é essa pessoa? Quem é esse cara? De onde ele vem? Que planeta? Que nação? Bom, muito se diz, muito se fala sobre a força e a energia, a vida de Hermes, mas as primeiras informações que nós temos é de antes mesmo de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, este ser que existiu aqui, seja no Egito, na Grécia, no povo romano, muitas nações que receberam esse conhecimento e a verdade da vida de Hermes e até hoje perpetuam sobre isso. Hermes foi um grande sacerdote, alquimista, o pai da matemática espiritual, da ciência e da compreensão de como a vida existe diante da Terra e da espiritualidade. Reza a lenda que ele foi o professor de muitas figuras populares do catolicismo, de diversas escolas iniciáticas que muitas vezes queriam entender a espiritualidade, e Hermes foi o que realmente pavimentou tudo isso que eles trouxeram. Hermes tem este nome de Hermes, como a gente conhece, em homenagem ao deus grego Hermes, né, que é o deus mensageiro, aqueles das asinhas, sabe? E dentro da cultura do povo egípcio, ele foi visto como a representação de Thoth. Por que Thoth, a figura de Hermes, é tão junta, tão próxima, não é mesmo? Por que isso acontece? Primeiro ponto, vamos entender o que é Thoth, né? Thoth é o deus da sabedoria, da escrita, das artes, da manifestação da inteligência acima de tudo. O animal que ele é representado por muitas vezes pode ser dois no caso, né? O ibis, que é uma ave, né, de bico longo e fino, ou também o hipopótamo em algumas escritas. Mas por que o ibis, né, que é o mais popular? A gente conhece muitas vezes essa figura de Thoth, né, desse deus com esse olhar de um ibis, mas por que este animal? Thoth é o pai da inteligência. É a pessoa que compreende a manifestação da inteligência e da sabedoria acima de tudo. E o ibis, esse animal com bico longo, curvo e pontudo, indica exatamente a manifestação do discernimento por trás da inteligência. O que é inteligência? É ter o discernimento, o poder de escolha das ações e das opções diante da minha vida. Saber escolher. Isso é o discernimento que está implícito dentro do conceito de inteligência. E é claro, Thoth é essa manifestação. E é claro que Thoth esteve associado a essa figura de Hermes, não é mesmo? Durante muito tempo, muitas pessoas ainda tentam entender, até discutem se de fato a figura de Hermes existiu no mundo. E é muito interessante porque muitas figuras que perpetuam com essa mensagem de vida, de espiritualidade, sempre deixam essas informações, esses conhecimentos, e a gente fica muitas vezes questionando e perguntando sobre a personalidade e deixa o principal, que é o que eles mais buscavam entregar pra gente, que é a informação, de lado, entende? Então, o que existe acima de tudo é compreender, como é dito por muitos herméticos, que Thoth não existe apenas no conceito espiritual, mas no conceito da ideia do hermetismo, tudo aquilo que ele perpetuou. E de onde vem todas essas escritas e todo esse conhecimento das leis universais, das leis herméticas que é tão falado? Você com certeza está aí sentado tentando estudar, conhecer sobre esse conceito hermético que é muito vasto, existem muitas interpretações, muitos autores, muitas pessoas que de fato buscaram se conectar e manifestar o que Thoth representa. Mas vamos começar no princípio mesmo. Vamos entender uma coisa. O que é e o que são as leis herméticas? Até então, quando Hermes esteve vivo, ele trouxe muito conhecimento para os seus discípulos. Em certo dia, em um dos seus encontros de estudo até então, um dos seus discípulos pergunta para ele: Hermes, como funciona a vida, a manifestação da nossa existência? Como tudo isso se desenvolve, como é a vida e como é a espiritualidade, como é esse divino. E ele olhou para esse discípulo e falou assim: peraí, você quer entender como tudo isso se encaixa, como tudo isso funciona de fato? Sim, eu quero entender. Ele falou: então senta aí que eu vou trazer algumas sentenças para vocês, que são básicas e simples, mas de fato elas deixam claro como funciona a vida para vocês. E acima de tudo, como funciona a manifestação do ser encarnado diante do universo em sua manifestação espiritual. E ele trouxe algumas sentenças, alguns textos, algumas frases que até então sempre foram muito nesse lugar meio onírico, uma coisa muito aberta, muito subjetiva, que é difícil mesmo muitas vezes da gente interpretar. São coisas muito mais filosóficas do que de fato concretas. Não é o tal do faça isso, faça aquilo, mas é muitas vezes entender que mentalismo, o universo todo é mente.
É difícil entender isso, não é mesmo? Mas fica tranquilo, meu querido, se você está aqui, eu vou te explicar cada um desses conceitos, como eles funcionam e como você pode aplicar na sua vida. E com o passar do tempo, depois de todas essas informações que Hermes trouxe, por volta do século VI, mais ou menos na região do Oriente Médio, surgem as tais tábuas de esmeralda. E o que são? O que é a tábua de esmeralda, que é tão falado até mesmo por essa figura de Tote, não é mesmo? A tábua de esmeralda são algumas sentenças que representam o que é e o que foi o ensinamento de Tote, ou no caso, Hermes Trismegisto. E a tábua de esmeralda eram todas essas informações catalogadas e em diferentes sentenças, mas mesmo assim era muito vasto. Mas eram informações que sempre surgiam entre as pessoas, entre a sociedade, diferentes culturas, porque eles sempre entenderam que Hermes era um conceito, o hermetismo, muito universal e muito aberto. Mas a tábua de esmeralda existiu e foi a que trouxe todo esse conceito que a gente conhece e que deu origem a muitas outras obras que nós conhecemos hoje em dia e que nos ajudaram a entender e catalogar com mais precisão o que é o hermetismo. Em 1908, muito tempo depois, século XX, surgem os três iniciados. Quem são esses três iniciados, afinal de contas? Basicamente, ninguém sabe quem são e se de fato são três iniciados. Mas no caso, é um nome que foi dado aos autores ou autor que trouxe o tal do Kybalion. O Kybalion é um livro escrito por este autor com o nome de três iniciados que não revelou quem ele é, quem eles são, mas eles trouxeram, agora de uma forma muito mais precisa, cada uma das leis colocadas de forma direta para que nós pudéssemos entender como funciona todo esse conceito que Hermes sempre trouxe de manifestação do universo, espiritualidade e vida na Terra. Daí surgem então todos os ensinamentos que nós conhecemos dentro do livro Kybalion. E eu já convido você que, se tiver a oportunidade de comprar, adquirir, ou se você já até mesmo tiver e não sabe que está aí na sua casa, no seu quarto, muitas vezes naquela estante esquecida, procure por este livro, Kybalion. É um livro de fácil acesso e ele é muito fácil de entender, fácil de ler, e é uma forma mais precisa de você conhecer cada um desses conceitos que existem e perpetuam há tanto tempo. E aí, o que você achou dessas informações sobre Hermes Trismegisto? Eu convido você a continuar assistindo essa sequência de vídeos que nós vamos trazer aqui com cada uma das leis. É importante que nós primeiro entendemos como funciona e o que elas desenvolvem, o que elas promovem dentro da nossa existência, para que depois nós possamos, de fato, aplicá-las à nossa vida. Então, sem pressa, traga para você o hermetismo, que é uma filosofia tão rica, tão clara e, acima de tudo, que ajuda cada vez mais os seres encarnados. E assim a gente consegue conhecer que, por mais que seja antigo até então, milenar, ele é tão recente e tão moderno para a nossa vida. Então eu convido você a assistir os próximos capítulos dessa jornada hermética para que você possa conhecer e aplicar na sua vida as leis herméticas.